tarde. Vamos fazer aí nosso segundo vídeo aí do canal, com um pouco de tristeza para comentar o jogo de ontem, né? O jogo do nosso Guarani aí contra a Chapecoense. Só lembrando, pessoal, que todo vídeo que eu faço não tem montagem, praticamente não tem edição, né? Então a gente realmente fala tudo aquilo que a gente viu, né? Do jogo, os nossos, o que a gente sentiu, os erros que aconteceram, erros de posicionamento, erro de escalação. Então assim, a gente vai, solta o verbo mesmo como torcedor. Tem muitos amigos aí que estão extremamente chateados com o momento do Guarani. É um momento muito difícil mesmo. A gente tem até ouvido falar em racha no elenco, em situação complicada aí do treinador com os jogadores. É difícil, pessoal. Falando um pouquinho do jogo ontem, 2-0 para a Chapecoense. A Chapecoense demonstrou aí ter realmente bem mais time, tem um time mais certinho, mais arrumado, tem um time mais ajustado que o do Guarani. Não entendi a forma como o Thiago Carpini entrou no jogo, entrou na partida no esquema 3-5-2, a primeira vez que ele utiliza esse esquema na Série B, sem de fato ter um lateral esquerdo, um lateral direito, sendo que o nosso principal ponto de apoio, um dos únicos pontos de apoio do time aí nesse campeonato, era o lado esquerdo, era com o Bidu, era o lado forte do Guarani, era o lado de chegada do Guarani. Por mais que seja um tempo só, igual foi nos últimos jogos, conseguíamos fazer aí, jogar bem durante um tempo, com força por esse lado esquerdo, e aí fazendo isso, tirando os laterais, a gente praticamente neutralizou as subidas aí pelas laterais. Ficou um jogo bem centralizado. O Guarani nos primeiros 10 minutos aí teve 2 finalizações aí fracas a gol, sempre vindo pelo meio. E a Chapecoense aos poucos foi fazendo o futebol dela, foi neutralizando o Guarani, atuando pelas laterais. Tem bons jogadores no time, a Chapecoense. O Ailon é um grande jogador aí da Chape, fez o primeiro gol. O Anselmo Ramon acabou fazendo o segundo gol aí. Um ex-jogador do Guarani, que inclusive praticamente não jogou no Guarani aí, e a lei do ex, infelizmente, funcionou para os caras, cara. Segundo tempo, entramos um pouco melhor, predestinado a tentar achar o gol aí para que fosse diminuir o resultado, só que aí fomos pegos de surpresa com uma expulsão, para mim, justa e até infantil do Igor Henrique, cara. O Igor Henrique, que pra mim estava sendo até um dos principais jogadores aí do jogo, do lado do Guarani. E aí isso praticamente minou as chances do Guarani. Achamos 2 pênaltis ainda, já estava difícil demais jogar contra a Chapecoense, criar a oportunidade, ainda achamos 2 pênaltis, e aí quando você erra duas penalidades numa partida, claro, pênalti é loteria, muitos falam que é sorte, azar, mas eu acho que pênalti ele deve ser treinado, né? Tem que ser treinado. A forma como o Todinho bateu o pênalti foi de uma displicência muito grande, né? Foi extremamente displicente para a cobrança do pênalti. Tava saindo, talvez não seria nem o jogador certo ali naquele momento para bater aquela penalidade. Bateu mal, não bateu ali no canto, ele bateu praticamente na meia do lado central ali do gol, um pouco para a esquerda, bateu fraco, não bateu a meia altura, bateu rasteiro, um pênalti horroroso do Todinho, né? Eu que elogiei o Todinho, inclusive, no último vídeo, falando que é um dos grandes jogadores aí do nosso time, mas ontem foi muito mal, né? Foi muito mal. Foi substituído, inclusive, após o pênalti, e aí tivemos o segundo pênalti que também o Giovani acabou errando, né? E aí bateu na trave, chutou aí um pouco a uma boa altura ali, acabou deslocando o goleiro, mas acertou muito do lado ali e acabou pegando a trave. Infelizmente, mais uma derrota, complica muito a situação no Guarani. Já se existe uma pressão aí interna aí nos bastidores para que de repente o técnico saia, o técnico fica. Eu acho que o momento que o Guarani vive após pandemia e o aproveitamento do Carpini, cara, é um aproveitamento de treinador que para mim não tem que continuar, né? Essa é a minha opinião, não tem que continuar. A gente vê aí o Carpini perdendo um pouquinho aí a força sobre o elenco, perdendo a liderança sobre o elenco, é o que a gente
está conseguindo notar. O time não reage, o time não está reagindo, muda-se jogador, muda-se escalação, muda-se esquema tático e o resultado é sempre o mesmo, então é muito complicado isso, pessoal. Goleiro, a alteração que nós tivemos no gol também, para mim, é trocar 6 por meia dúzia. O Pince mostrou um goleiro com a mesma condição técnica ali do Paulino, que deixa também nós com a orelha em pé e um pouco chateado. Enfim, não temos muito o que comentar. Bastidores, para falar um pouco de bastidores, o Davó provavelmente pode ser que feche aí, tá? Tem essa conversação, ainda não tem nada definido. O que eu já dei minha opinião aí que seria para mim não seria uma boa contratação pro Guarani nesse momento, visto que nós já temos. O que a gente tem hoje é a mesma qualidade técnica aí no ataque do time, né? E, cara, é complicado, né? Tem um outro atacante do Oeste que também estamos tentando fechar a contratação, que é da base do São Paulo. O famoso um jogador famoso por criar um vídeo na Copa São Paulo de que no qual ele fala que não sabe o que é seu, só sabe que foi aquilo, só sabe que o futebol é assim. Ele ficou bem famoso, virou meme. Também não vejo nada de diferente nesse jogador. Então, cara, a gente vai caminhando aí cada vez mais para um abismo aí, se não tiver algum tipo de alteração ali, se não tiver um braço forte aí dos nossos diretores, né? A gente pede que mude, só que a gente não vê essa melhora no time, não vê essa melhora no elenco. E vamos aguardar aí quais vai ser as decisões aí nos próximos dias. Próximo jogo, Guarani e Náutico, sexta-feira dentro de casa, um jogo que a gente não pode nem pensar em empatar. Mas a gente infelizmente não está com essa confiança, não tem tido essa confiança, tanto na parte técnica, tática, quanto na parte de gerenciar equipe. O Carpini hoje, infelizmente, está perdendo a mão do elenco, pessoal. Então, o que eu tenho visto da torcida aí bugrina é muita gente pedindo a saída do treinador. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E eu fico por aqui com um tom aí de lamentação mais uma vez, infelizmente. Queria estar comentando um resultado positivo aqui, mas infelizmente não aconteceu. Continuamos com uma vitória no campeonato, passadas 5 rodadas, e as rodadas vão encurtando e a situação vai se agravando, né? Reage, Guarani! Abraço!